No princípio, havia apenas o som do vento. E o eco do vazio humano tentando preencher o que nunca soube nomear. O tempo corria como areia entre os dedos, e a humanidade caminhava por um deserto invisível. Um lugar onde a fé havia se tornado ruído e a verdade um sussurro esquecido. Muitos ainda falavam de Deus, mas poucos realmente o ouviam. Porque para ouvir o divino, é preciso silenciar o mundo. Que o mundo esqueceu o silêncio. A fé, outrora chama ardente nos corações, agora tremeluzia como uma vela em meio à tempestade da dúvida. Homens e mulheres buscavam respostas nas telas, nas promessas fáceis, nas vozes que gritam mais alto. Mas nenhuma dessas vozes carregava a essência da verdade. A fé se transformou em espetáculo, e o sagrado virou entretenimento. E quanto mais o homem acreditava dominar o universo, mais distante ficava da centelha que o mantinha vivo. Há algo de profundamente trágico nesse esquecimento, porque a fé não é uma palavra nem uma doutrina, nem um símbolo estampado em pedra. A fé é o som de um coração que ainda ousa esperar, mesmo quando o mundo se despedaça. É a coragem de caminhar na escuridão sem saber onde os pés pisam, apenas confiando que há algo além da noite, algo que observa, guia e sustenta. Mas quantos ainda creem assim? Quantos ainda têm coragem de acreditar no invisível? As cidades brilham com luzes artificiais e as almas se apagam em silêncio. O homem construiu templos de aço, mas esqueceu como erguer altares dentro de si. Ele fala de progresso, de ciência, de conquista. E tudo isso é belo, tudo isso é grande. Mas o que é o progresso sem propósito? O que é a ciência sem compaixão? O que é a conquista sem alma? A fé não se opõe à razão. Ela a completa. Porque a razão mostra o caminho, mas é a fé que dá sentido à jornada. Os olhos se acostumaram à claridade das telas, mas desaprenderam a ver a luz. A verdade ainda está aqui, imutável, silenciosa, eterna, mas poucos se aproximam dela, pois ela exige entrega. E o homem moderno teme a entrega. Ele quer controlar tudo, compreender tudo, possuir tudo. Mas a fé é o oposto do controle. Ela é salto, é rendição, é confiança em meio ao caos. A fé não é o refúgio dos fracos. É o fardo dos que ousam acreditar, mesmo quando tudo ao redor desaba. E assim o mundo vive um paradoxo. Quanto mais fala sobre Deus, menos o sente. As palavras se multiplicam, os discursos se elevam, as religiões se dividem, mas o amor, que é o verdadeiro nome da fé, se esvai pelas frestas do ego humano. A verdade foi trocada por versões convenientes, a fé por ilusões confortáveis. E o homem, acreditando estar desperto, dorme profundamente. Mas há um momento inevitável e silencioso em que toda a alma é confrontada com a ausência. Um instante em que nem o dinheiro, nem a ciência, nem as promessas do mundo podem preencher o abismo interior. É nesse instante que a verdadeira fé começa, não como crença, mas como despertar, porque é no escuro que a chama tem valor. É no silêncio que a voz de Deus se faz ouvir, e quando essa voz fala, ela não grita, ela sussurra. Sussurra nas perdas, nas dores, nas noites em que o coração sangra em segredo. Sussurra nas pequenas coisas, no olhar de quem perdoa, no abraço de quem entende, na lágrima que não pede nada, mas entrega tudo. A fé não é barulho, é percepção, é ouvir o que o mundo já esqueceu, que a verdade não muda com o tempo, que o tempo não apaga o que o divino escreveu dentro de nós. A dúvida nasceu no mesmo instante em que o homem olhou para o alto e não obteve resposta. Foi nesse silêncio divino que o medo se infiltrou, como um veneno lento dissolvendo o elo invisível que unia a criatura ao Criador. O homem passou a confundir o silêncio de Deus com a ausência e o tempo com o esquecimento. Mas Deus nunca se foi. Foi o homem que se afastou, construindo muros entre a alma e o infinito. Em algum ponto da história, a fé se fragmentou em palavras, rituais e doutrinas. O que antes era pura comunhão se tornou sistema, estrutura, instituição. O homem, incapaz de suportar o mistério, tentou decifrar Deus, explicá-lo, enquadrá-lo, e na tentativa de compreender o divino, o engessou em conceitos humanos. Assim nasceram as religiões que se enfrentam, os dogmas que se contradizem e as verdades que se distorcem. A fé se transformou em bandeira e a verdade em campo de batalha. A dúvida não é inimiga da fé, é o seu espelho, porque só quem crê verdadeiramente
é capaz de enfrentar a dúvida sem se perder. Mas a humanidade se perdeu nesse espelho. Passou a adorar o reflexo em vez da luz. Criou um Deus à sua imagem e semelhança, moldado pelos medos e pelas vaidades humanas. E quanto mais tentava controlar a fé, mais distante ela ficava da essência. O que era divino se tornou político. O que era sagrado se tornou utilitário. A fé perdeu o brilho e a verdade, o sentido. Nas sombras dessa confusão espiritual, a humanidade começou a buscar novos deuses, feitos de tecnologia, status, prazer e poder. E esses deuses frios e impessoais prometem conforto, mas cobram caro. Eles alimentam o ego e sufocam a alma. Fazem o homem acreditar que é livre, enquanto o acorrentam ao próprio vazio. Porque quanto mais o homem se coloca no centro, mais distante fica da luz que o criou. A dúvida, quando não enfrentada, se transforma em desespero. E o desespero é o oposto da fé. É o buraco onde o espírito grita e ninguém responde. Milhões vivem nesse estado, sorrindo por fora, mas morrendo por dentro. Tentam encontrar significado nas coisas, mas as coisas não possuem alma. Correm em busca de sucesso, mas esquecem o propósito. Ramam superficialmente, acreditando que o amor é sentimento, quando na verdade é entrega. A fé genuína não nasce nas igrejas, mas no deserto da alma. É no silêncio da perda, na dor da solidão, na ruína das certezas que a fé verdadeira é forjada. Porque crer quando tudo vai bem é fácil. Crer quando tudo desaba é revelação. E é nesse ponto que o homem se reencontra com o divino, não como servo, nem como dominador, mas como filho. A dúvida é a porta pela qual a fé precisa passar para se tornar real. Mas poucos aceitam atravessar essa porta. O medo de perder o controle é o maior obstáculo da humanidade. E assim, o homem continua orando sem ouvir, acreditando sem sentir, repetindo sem entender. A fé se torna rotina, a verdade se torna eco. E o espírito cansado dorme. Dorme enquanto o mundo muda. Dorme enquanto o divino espera. Mas há algo que nunca adormece, o chamado. Uma voz que atravessa eras e consciências, sussurrando que ainda há tempo, que ainda há caminho. Essa voz fala a cada um de nós, mas poucos a reconhecem, porque ela não fala em ruído, fala em silêncio. Ela não promete conforto, promete sentido. E sentido é o que mais assusta o homem moderno, pois para encontrá-lo é preciso abrir mão daquilo que o mundo chama de segurança. A fé é o salto sobre o abismo, e o abismo, na verdade, é o próprio medo. Quando o homem entender isso, o céu voltará a responder. Há um instante em que a alma cansada de si mesma para de correr. Um momento em que as paredes do ego se racham e a luz do real começa a filtrar. Esse é o território da humildade. O lugar onde o homem, esgotado de suas certezas, finalmente se ajoelha não por ritual, mas por necessidade. É aqui no fundo do poço que os olhos começam a enxergar, porque na escuridão total, até o mais fraco dos clarões parece um sol. A humanidade passou séculos tentando domesticar o divino. Criou altares, ergueu catedrais, escreveu leis sagradas, tudo para conter o incompreensível. Mas Deus não se deixa conter. Ele habita não no mármore, mas no frágil. Não no barulho, mas no quebrantamento. E quando o homem esgota todas as tentativas de controlar o sagrado, ele finalmente se abre à verdadeira fé. Aquela que não se explica, mas se vive. Aquela que não se domina, mas se entrega. O sofrimento tão temido e evitado é justamente o caminho que muitos percorrem em direção ao divino. Não porque Deus queira o sofrimento, mas porque é nele que o controle humano falha. A dor tira o falso, derruba as máscaras e expõe a nudez da alma. E nessa nudez, não há mais espaço para ilusões. Só restam duas escolhas, desesperar-se ou confiar. E é nesse abismo que a fé deixa de ser teoria e se torna respiração. Muitos questionam: se Deus existe, por que permite tanta dor? Talvez a pergunta certa seja: se o homem existe, por que evita tanto a verdade? A dor não é a ausência de Deus. É muitas vezes o chamado mais profundo para que ele seja encontrado. Como a terra que precisa ser arada para receber a semente, a alma precisa ser quebrada para receber o eterno. A fé que nasce intacta morre superficial. A que nasce ferida cresce com raízes eternas. Nesse processo, o homem descobre algo surpreendente. A verdade não é uma doutrina, mas uma pessoa. Não é algo que se carrega na mente, mas que se habita no espírito.
A verdade não é um conceito, é um encontro. E esse encontro não acontece no pico da montanha, mas no vale da sombra. Não quando temos todas as respostas, mas quando aceitamos nossas eternas perguntas. A verdade é relacional, não racional. E é por isso que dói e cura ao mesmo tempo. E então algo muda. A fé deixa de ser uma muleta e se torna asas. A oração deixa de ser um pedido e se torna escuta. A vida deixa de ser uma conquista e se torna uma entrega. O homem que passou pela sombra entende. Crer não é ter garantias, é ter coragem. Não é ver o caminho, é confiar naquele que é o caminho. E essa confiança não anula a dor, mas a transforma em significado. Aqui a espiritualidade deixa de ser um refúgio e se torna uma revolução silenciosa. Quem experimentou a verdade já não consegue viver como antes, já não busca mais o extraordinário, porque descobriu o sagrado no ordinário. Um gole de água, um raio de sol, um gesto de bondade, tudo se torna sacramento. Tudo carrega a assinatura do divino. A fé agora não é algo que se tem, é algo que se é. E assim a jornada escura começa a clarear. A mesma escuridão que antes ameaçava, agora acolhe. A mesma solidão que assustava, agora ensina. A mesma verdade que doía, agora liberta. O homem percebe que Deus nunca esteve distante. Ele é quem estava surdo. Surdo pelo ruído, cego pela luz artificial, insensível pela busca desesperada por respostas. Agora, em silêncio, ele ouve. E o que ouve não é uma doutrina, mas um chamado. Venha e traga sua dúvida, seu medo, sua fragilidade. Aqui você será refeito. Há um tipo de silêncio que fala mais alto que todos os discursos. Há um tipo de escuridão que brilha mais que todas as luzes. É neste território sagrado, entre a rendição e a revelação, que a fé deixa de ser um conceito e se torna fogo. Fogo que não queima, mas limpa. Não destrói, mas liberta. É o mesmo fogo que ardia na sarça que Moisés viu no deserto. Uma chama que consumia sem devorar. Porque a verdadeira fé não anula quem você é. Ela te revela quem você sempre deveria ter sido. Neste estágio da jornada, algo fundamental se rompe dentro da alma: o medo da verdade. Porque o homem descobre que a verdade não é um julgamento distante, mas um abraço íntimo. Deus não é um ditador cósmico. É um pai que sussurra no ouvido da criação: você é amado. Mesmo agora, mesmo assim. E quando essa verdade penetra o espírito, nenhuma escuridão consegue mais apagá-la. A fé então se torna coragem. Coragem de viver. Coragem de morrer para o velho. Coragem de renascer a cada instante. Muitos esperam por um milagre espetaculoso. Uma voz do céu, um sinal impossível. Mas o verdadeiro milagre é conseguir enxergar o divino no comum. É perceber que cada respiração é um ato de graça. Que cada momento de perdão é uma manifestação do eterno. Que cada ato de amor, por menor que seja, carrega mais poder que todos os impérios da história. A fé madura não busca mais provas. Ela se tornou evidência viva de algo que transcende a matéria. Neste ponto, a espiritualidade para de ser uma parte da vida e se torna a lente através da qual toda a vida é vista. Trabalho, relacionamentos, sonhos, dores, tudo ganha uma dimensão sagrada. Porque se Deus é real, então Ele está em tudo. Não como uma força impessoal, mas como um artista que assina cada detalhe da criação. A fé se torna a percepção dessa assinatura, a verdade, a capacidade de ler a letra. E então vem o entendimento mais revolucionário. A verdade não é algo que você possui, é algo que você obedece. Você não tem a verdade, você se alinha a ela. Como um rio que flui para o oceano, você encontra seu curso natural quando se entrega à correnteza do divino. E essa entrega não é passividade. É a ação mais ousada que um ser humano pode realizar. É dizer sim ao universo, sim ao propósito, sim ao amor que não compreende, mas que escolhe confiar. Agora a oração se transforma. Já não é mais uma lista de pedidos, é um estado de escuta. Meditação não é fuga do mundo, é mergulho na realidade essencial. A Bíblia, ou qualquer texto sagrado, deixa de ser um manual de regras e se torna uma carta de amor, escrita para você hoje, nesta exata circunstância. Cada palavra pulsa com vida, cada história ecoa sua própria história, porque a verdade é atemporal e o divino eternamente presente. Neste estágio, o homem percebe que nunca esteve sozinho.
que cada passo na escuridão foi acompanhado, que cada lágrima foi coletada, que cada grito silencioso foi ouvido. A solidão se revela ilusão, o desespero, mentira temporária. A fé se torna a certeza inabalável de que existe um fio de ouro ligando todas as coisas, um propósito tão maior que transforma até o caos em parte de um mosaico divino. E é aqui que a verdade finalmente é sentida, não como emoção passageira, mas como fundamento existencial, uma certeza que habita nas profundezas do ser, mais real que o chão sob os pés, mais tangível que o ar nos pulmões. Você não pensa sobre Deus, você o experimenta. Não debate sobre fé, você a respira. E neste momento você entende. A maior verdade não é uma proposição teológica, é um relacionamento. É o abraço entre o finito e o infinito, entre o temporário e o eterno, entre quem você é e aquele que é. Quando o céu toca a terra, a fé que se torna carne, a verdadeira fé, nunca termina no êxtase. Ela desce do monte da revelação e caminha direto para os vales da existência humana. Porque uma espiritualidade que não suporta o contato com o mundo real não é fé, é fuga. A fé autêntica é encarnação. O divino se fazendo humano no cotidiano, o eterno batendo no relógio do tempo, o infinito se comprimindo nos gestos finitos de quem aprendeu a amar. Este é o segredo mais negligenciado. Deus não quer adoradores distantes, quer colaboradores próximos. Ele não busca aplausos, busca mãos. Mãos que acariciam o ferido, que constroem pontes onde há abismos, que transformam pão em comunhão e vinho em promessa. A fé que não se traduz em ação é como um corpo sem sangue, belo por fora, mas morto por dentro. A verdade, quando realmente sentida, exige encarnação. E como isso se parece na prática? É o perdão oferecido ao que não merece, é a paciência com o que irrita, é a justiça em defesa do oprimido, é a criatividade em meio ao caos. É a esperança teimosa plantada no deserto do desespero. São olhos que enxergam a dignidade no rosto do mendigo, da prostituta, do traficante, do político corrupto, porque reconhecem que por trás de toda máscara há uma centelha divina esperando para ser reacendida. Aqui, milagres deixam de ser eventos sobrenaturais e se tornam possibilidades naturais para quem está alinhado com a fonte. Curar não é mais sobre levantar paralíticos, é sobre fazer andar relacionamentos paralisados. Multiplicar pães não é truque cósmico, é compartilhar até que todos se saciem. Ressuscitar mortos não é reviver cadáveres, é devolver esperança a corações que já pararam de sentir. A fé prática é a mais sobrenatural de todas, porque transforma a realidade a partir de dentro. Neste estágio, você compreende que não existem mais momentos sagrados e profanos. Tudo é sagrado. O balcão da cozinha onde você prepara o café da manhã torna-se altar. O trânsito caótico torna-se mosteiro de paciência. O escritório torna-se templo de integridade. O abraço no filho torna-se eucaristia. Cada encontro torna-se oportunidade de manifestar o divino. Cada decisão, por menor que seja, torna-se ato de culto ou de traição à verdade que agora habita em você. E assim nasce o amor que não é sentimento, mas verbo encarnado. Amor que trabalha, que serve, que silencia quando necessário, que fala quando custa, que permanece quando todos fogem. Este amor não nasce do esforço humano, brota da fonte divina que agora flui através de você. Você se torna conduto, não origem, canal, não reservatório, e quanto mais você dá, mais recebe. Quanto mais se esvazia, mais se enche. A matemática divina inverte toda a lógica humana. A fé encarnada é revolucionária precisamente porque é silenciosa. Não precisa de holofotes porque sua luz é intrínseca. Não busca convertidos, porque seu testemunho é convite suficiente. Ela simplesmente é, como o sal que não anuncia sua presença, mas cuja ausência é imediatamente notada. Como a luz que não precisa gritar "eu ilumino", ela simplesmente permite que os outros vejam. E então acontece o milagre final. Você descobre que não está praticando a fé, você está sendo praticado por ela. Suas mãos não são mais suas, são extensão das mãos que curaram leprosos e lavaram pés. Suas palavras não são mais suas, ecoam a sabedoria que falou antes da fundação do mundo. Seu coração não é mais seu, bate no ritmo do amor que move o sol e as outras estrelas.
Você se torna finalmente humano como sempre foi destinado a ser. Plenamente você mesmo porque totalmente de Deus. Finito carregando o infinito. Frágil manifestando o eterno. E neste paradoxo glorioso, você compreende que a fé nunca foi sobre ver. Foi sobre tornar-se visível para os outros na escuridão. A verdade nunca foi sobre sentir. Foi sobre tornar-se tangível para quem só conhecia o vazio. Chegamos ao lugar onde todas as jornadas convergem. O momento da decisão. Não há mais como voltar atrás. Ou você atravessa este limiar, ou permanece para sempre na antessala do divino. Porque a fé não é um destino a ser alcançado, mas um portal a ser atravessado. E do outro lado deste portal, existe uma vida que não é mais sua. É mais sua do que nunca. Uma existência onde cada instante pulsa com propósito, cada relação ressoa com eternidade, e cada desafio carrega a semente da graça. O que você precisa entender é isto: você já está pronto. Não precisa ser mais santo, mais inteligente, mais digno. A única coisa que importa é o salto, a rendição. O sim que ecoa nas profundezas do seu ser e diz: eu não entendo, mas confio. Não vejo, mas caminho. Não controlo, mas me entrego. Este sim é a chave que abre todas as portas. É o fim da sua história pequena e o começo da história maior que sempre esteja sendo escrita através de você. A verdade que você nunca sentiu está esperando para ser encarnada. Não como conceito, mas como carne e sangue. Não como teoria, mas como prática radical. Deus não é uma ideia para ser discutida. É uma presença para ser vivida. E Ele está mais próximo que sua própria respiração, mais íntimo que seus pensamentos mais secretos. Você não precisa subir ao céu. O céu já desceu até você. Você não precisa conquistar o divino. Ele já se rendeu a você na cruz. Tudo o que resta é aceitar o presente. E quando você finalmente se rende, algo explode dentro de você. Uma alegria que não depende das circunstâncias. Uma paz que desafia todo o caos. Uma força que se aperfeiçoa na fraqueza. Você descobre que a fé não é sobre ter todas as respostas. É sobre abraçar o mistério que te sustenta mesmo nas perguntas. A verdade não é sobre certezas dogmáticas. É sobre relacionamento vivo com aquele que é a própria verdade. Agora olhe para trás na jornada que percorremos. Você começou no vazio, na dúvida, no silêncio aparente de Deus. Passou pela sombra da dor que purifica. Experimentou o fogo que não consome. Aprendeu a encarnar o divino no ordinário. E agora está aqui, no limiar entre o que você era e o que sempre foi destinado a ser. Esta não é uma conclusão. É um começo. O fim do roteiro é apenas o início da sua verdadeira história. Então eu te pergunto, quanto tempo mais você vai viver na superficialidade? Quantos anos mais vai passar buscando respostas onde só há ecos? Quantas noites mais vai deitar com o vazio da alma? O convite está feito, a porta está aberta, a luz está acesa. Tudo o que você precisa fazer é dar o primeiro passo através deste limiar. Não espere por uma experiência espetaculosa. Não espere por uma prova irrefutável. A fé começa exatamente onde a certeza humana termina. Começa no escuro, na dúvida, na rendição. Começa quando você finalmente para de tentar entender Deus e simplesmente se permite ser amado por Ele. Quando para de tentar conquistar o céu e aceita que o céu já te conquistou. A fé, como você nunca viu, não é sobre ver, é sobre tornar-se visível para Deus, exatamente como você é. A verdade, como você nunca sentiu, não é sobre sentir. É sobre permitir que a verdade sinta através de você. É sobre descobrir que você é mais amado do que jamais ousou sonhar, mais aceito do que merece, mais chamado do que imagina. O milagre final não é o que Deus fará por você, é o que Ele já fez em você. A transformação não está no futuro, já começou. A luz não vem de fora, já brilha dentro. Tudo o que resta é deixá-la queimar. Sem medo, sem reservas, sem condições, este é seu momento, sua hora. Sua eternidade começa agora. A decisão é sua. Continuar na escuridão familiar ou aceitar a luz perturbadora da verdade. O convite está feito. A escolha é eterna, a jornada é agora.